Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus permaneça conosco nesta noite e para sempre. Amém. Boa noite, amados e amadas. Meu nome é Maria Ivone, eu sou do grupo de oração Nossa Senhora da Paz, da cidade de Ibiporã. Nós nos reunimos também às quartas-feiras, lá na matriz de Ibiporã. Amados, nós estamos dando prosseguimento a este cerco de Jericó. Nem precisa dizer para vocês o que é um cerco de Jericó. São 7 dias de oração, de combate, para que ao final nós obtenhamos o quê? A vitória. Então nós já sabemos da vitória, mas toda vitória pressupõe um combate. Precede também este combate, e para nós combatermos, nós precisamos ficar munidos de armas espirituais. E a palavra de Deus é uma arma poderosíssima, que ela cativa os desobedientes e os põe à obediência a Cristo. Todos aqueles, e não estou dizendo você, também você, que muitas vezes somos nós os rebeldes, mas eu estou dizendo daqueles inimigos invisíveis que nos atacam, porque nós sabemos que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra as forças do mal. Então, amados, hoje o tema desta noite é: há poder no nome de Jesus. Você acredita que o nome de Jesus é poderoso? Nós temos que acreditar nisso, mas nós temos que acreditar que o nome de Jesus é o único nome capaz de nos resgatar, capaz de nos salvar. O nome de Jesus tem poder. Porque aqui na palavra, peguem a palavra de Deus, na carta que São Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. No versículo 6 em diante, capítulo 2, carta a Filipenses. Quem tem a palavra da Bíblia da Ave Maria, na edição da Ave Maria, é 1504. Mas muitos têm outras edições. Filipenses 2. Diz assim a palavra. Quem não trouxe, vamos ouvir atentamente, deixando que ela vá como uma espada de 2 gumes, penetrando os nossos ouvidos e atingindo a nossa alma. Diz assim: sendo ele de condição divina. Ele quem? Jesus. Qual condição divina? Isto é, sendo ele Deus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Vamos devagarinho. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Ele, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, é o Deus Filho, é o Filho de Deus, inserido neste mistério tão grande que é para nós a Santíssima Trindade. É pessoa divina, igualdade com Deus, isto é, a natureza dele é divina. Ele não se prevaleceu. Mas por que ele não se prevaleceu? Vamos ver aqui. Diz assim, no versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo. Capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Amados, ele, sendo Deus, se humilhou, porque
assumiu a minha e a tua natureza, tornou-se humano. Jesus sempre existiu, porque é Deus. Mas como homem, teve um tempo histórico. Passou a existir após a sua concepção no ventre da Virgem Maria, por força do Espírito, mas pessoa humana. Então, sendo Deus, ele não se prevaleceu, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a minha e a tua condição. E condição de quê? De escravo. Escravo do quê? Do pecado. Porque nós estávamos submetidos ao jugo do pecado. Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá na origem, introduziram o pecado. E o salário do pecado é a morte. Portanto, ele assumiu a condição de um condenado, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Ele assumiu a nossa feição, não assumiu o pecado para si, para a sua vida, porque 100% homem, 100% Deus, portanto, santo, santíssimo. Mas assumiu a nossa natureza. E isso é uma humilhação para Deus. Mas ele humilhou-se, aniquilou-se. E veja, amados, no versículo 8, diz assim: e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não só se humilhou sendo igual a nós, mas ele se humilhou mais ainda, obedecendo ao Pai, o que nós não fizemos, o que Adão não fez. Portanto, toda a origem de Adão não fez, que foi obedecer. Ele obedeceu e morrendo em morte. E qual tipo de morte? Morte de cruz. Naquela época, na sociedade daquela época, morrer em morte de cruz era a 11ª condição de um facínora, de uma pessoa mesmo de agressividade, de bandido morrer. Era essa a condição. Olha a humilhação de quem era inocente, morrer igual a um culpado desta estirpe. Assassino, ladrão, salteador. Então ele humilhou-se ainda mais, obedecendo e morrendo em morte de cruz. Mas aqui no versículo 9 diz assim: por isso Deus o exaltou soberanamente. Por que Deus Pai o exaltou soberanamente? O que é soberano? É um rei. Soberano é um rei. Então, soberanamente, como um rei, como um soberano. Então, por isso, porque ele foi obediente, porque ele se aniquilou, porque ele morreu em morte de cruz, porque ele assumiu a nossa natureza, o Pai eterno o exaltou soberanamente, como um soberano, como um rei que de fato é, porque disse aos seus: o meu reino não é deste mundo. Quem tem reino é rei. O rei foi exaltado. E olha aqui o que acontece com este soberano. Continua a palavra dizendo aqui: e lhe outorgou. A palavra outorgar significa lhe deu, e o direito. E lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Que nome que é esse? Que nome que é esse, queridos? Aplauda este nome poderoso. Neste nome há poder. Uhul! Há poder no nome de Jesus. Mas veja, sendo ele Deus, dono de tudo, não precisaria conquistar nada, porque já tinha tudo.
mas como o homem, Deus, por isso ele é chamado filho do homem. As pessoas às vezes não entendem, mas filho de Deus e filho do homem, por causa que assumiu a natureza humana. A ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Está acima dos reis mais famosos desta terra. Está acima das personalidades mais proeminentes desta terra. Está acima das pessoas mais famosas deste mundo da história, dos filósofos, dos gênios. Está acima de todos os nomes. Vamos ver por quê. Veja, aqui no versículo 10, diz assim: para que, tem uma finalidade, olha o para que. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde? No céu, na terra e nos infernos. Quer dizer que ao nome de Jesus se dobram os joelhos no céu. Quem está no céu? Anjos, santos, a Virgem Maria. Então, queridos, como a natureza divina é a mesma, o Pai e o Filho, eles estão em comunhão. Eles são um só Deus e três pessoas. Mas toda a corte celeste, os anjos, os santos, as pessoas que nos precederam nesta terra e que já morreram e que gozam da alegria eterna, estão lá, curvando os joelhos diante deste Senhor. Mas vejam, que também os infernos, sabem aqueles demônios, que um dia até falaram pela Sagrada Escritura, que Jesus era o Filho de Deus, eles também sabem, os demônios dobram os seus joelhos diante do nome de Jesus. É por isso que toda oração perfeita é dita assim, em nome de Jesus. É por isso que na Santa Missa nós usamos o nome de Jesus. É por isso que nas orações por cura, por libertação, é usado o nome de Jesus. Porque os demônios têm a obrigação de se curvar diante deste nome, diante do poderio do nome de Jesus. Porque é um nome que leva a obediência até os rebeldes, até os demônios. E vejam, amados, na terra os joelhos se dobram. Será que todo joelho nesta terra anda se dobrando diante do poder do nome de Jesus? Respondam-me. Não, mas você está aqui. Jesus vai ser exposto e o teu joelho vai se dobrar, porque você vai se unir a toda a pleiade celeste que se curva diante do nome de Jesus, e você vai dizer aos demônios do inferno que o teu joelho está unido ao céu, e não porque eles querem, mas porque o poder do nome obriga os demônios a se curvarem, isto é, a obedecerem, a retirarem-se do meio, do nosso meio, a retirar as suas façanhas, os seus feitos do nosso meio, porque o nome de Jesus tem poder. Amados, ninguém de nós pode ter medo do inferno. Ninguém de nós precisa ficar com medo do demônio, porque tem um nome, e neste nome há poder, e este nome, ele faz com que todos os joelhos se dobrem. Então, amados, nós precisamos acreditar e usar, e empregar, mas não como uma fórmula barata, ou porque alguém disse, ou com crendices, mas nós temos que usar este nome com todo credo, com toda força, com toda fé,
que há no nosso coração. Nós precisamos usar a potência deste nome. E não ficar dizendo este nome em vão. E nem usar de uma forma barata, desprezível. Mas usar com fé, com autoridade. Porque neste nome há poder. E vejam aqui o que diz a palavra, amados. E toda língua. Por que os joelhos vão se dobrar? Porque ele foi dado um nome que há poder. Por que foi dado um nome que há poder? Porque a ele foi dada uma soberania. Por que lhe foi dado a soberania? Porque ele obedeceu. E obedecendo morreu em morte de cruz. E por que ele chegou à obediência? Porque ele se aniquilou. Porque ele se assemelhou aos homens. Mas veja, aqui diz que os joelhos vão se dobrar e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amado, diz a palavra em outra passagem que nós só falamos que Jesus é o Senhor sob a ação do Espírito Santo. Nós só dobramos o nosso joelho diante do poder do nome de Jesus quando reconhecemos que Ele é o Senhor. E o que é ser Senhor? Senhor é aquele que detém toda a força, todo o poder. É aquele que se apropria. Portanto, nós nos sentimos propriedades, mas não como as propriedades físicas, humanas deste mundo. Nós pertencemos, nós nos sentimos pertenças de Cristo. E quando nós nos sentimos assim, amados, virão as provações, virão as dificuldades. Eu mesma estou meio que saindo já de uma, né? Ó, sempre vai aparecer outra, né? Estou me convalescendo de uma segunda cirurgia, em poucos meses 2. Mas Deus é mais. Há poder neste nome. E se nós acreditamos nisso, nós olhamos para frente e seguimos reto. Amados, tantas palavras lindas nós lemos e oramos nesta novena que nos antecedeu. E eu penso, meu Deus, quanto tesouro tem esta igreja. Mas que tesouro belíssimo esse, o nome de Jesus. Vocês viram que quando nós estamos assim, meio acabrunhados, às vezes até assustados, às vezes não temos a quem recorrer, ou não temos outras palavras, nós falamos, Jesus. Vocês perceberam que nós falamos isso? Porque este nome em si mesmo encerra uma oração perfeita. É por isso que o Ministério de Música canta o nome de Jesus e fica repetindo e ninguém se cansa. Ninguém se cansa de falar o nome de Jesus. Muitas vezes, uma vez eu contei, 35 vezes o ministério cantou. Ninguém se cansou. Porque este nome, ele tem poder. E quando nós vamos falando esse nome, vai alimentando o nosso espírito, vai fortalecendo a nossa alma. E a força do detentor deste nome paira sobre este lugar. E aí, pela força do Espírito, reconhecemos que este nome é do Senhor. E aí, pronunciamos que Jesus é o Senhor. Professamos isso, que Ele é o Senhor. E toda língua confesse para honra e glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Quer dizer que quando você diz o nome de Jesus, você honra o Pai, você glorifica o Pai e você crê no poder do Espírito, porque está dizendo que Ele é o Senhor pela força do Espírito. É a Santíssima Trindade que age entre nós. Nós chamamos o Pai de Pai, nós chamamos o Espírito de Espírito, mas o Filho
tem um nome. Qual que é o nome do Filho? Jesus. E neste nome tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em que estava lá um homem paralítico, já fazia muito tempo. Ele, veja aqui, no capítulo 3, no versículo 6, ele estendeu, ele era um mendigo, ele estava mendigando na porta formosa do templo. Estavam lá Pedro e João, e o homem pediu a Pedro e João esmola, isto é, estendeu as mãos. Imagine a cena. Evidentemente que se ele era paralítico, ele não estava em pé, ele estava ali sentado no chão, provavelmente, e ele estendeu a mão pedindo esmola. E o que, até ouvimos uma frase bem parecida do nosso Papa aqui no Brasil, né? Do Papa Francisco. Mas o que Pedro falou para aquele homem? O que ele disse? Está lá no versículo 6b, né? Não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. O que ele fala? Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Vocês viram, gente? Que frase pequena. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O que aconteceu? O paralítico andou, levantou e andou. É um milagre, queridos? Sim. Então, é possível acontecer milagre pelo poder do nome de Jesus. Talvez nós não estejamos paralíticos fisicamente, paralisados fisicamente, mas pode ser que muitos de nós estejamos paralisados. O que é uma paralisia? É quando se interrompe uma mobilidade, uma ação. É quando nós deixamos de agir. Pode ser que estejamos paralíticos na esperança, paralisados na alegria. Pode ser que estejamos paralisados na área financeira. Pode ser que estejamos paralisados no amor. Não conseguimos manifestar, pôr o amor em movimento. Há muitos tipos de paralisia. E hoje, nesta noite, Jesus sobre o altar, Ele vai querer agir sobre nós, para que nós saiamos desta paralisia que está nos afetando, nos enfermizando, nos assustando. Então a ministra vai colocar Jesus sobre o altar. Vamos preparar o nosso coração. Vamos deixar que Jesus atinja aquele espaço lá da nossa alma, aquele castelo interior que há dentro de nós. Que pode ser que nós tenhamos fechado este castelo, não deixado o rei entrar, porque é o lugar do rei. E pior, pode ser que nós estejamos totalmente solitários dentro deste castelo. Nossa alma se encontra triste e é preciso alegrá-la. É preciso trazer esperança a esta alma acabrunhada que há dentro de nós. Então, amados e amadas, reconhecemos que no nome de Jesus há poder em quem? E nós vamos então pedir que pela força deste nome poderoso nós sejamos libertos e todo joelho se dobre. Então vamos nos dobrar, amados, diante do senhorio de Jesus. Sabemos que somos privilegiados, não porque Tu nos ama mais do que os outros. Tu nos ama
infinitamente a todos, mas porque nós estamos aqui e reconhecemos o teu poder, o poder do teu santo nome. Nós queremos nos curvar, Senhor, e clamar que tu venhas